O estudo do Banco Mundial, que mostra os problemas decorrentes da autonomia do Banco Central, que acabamos de acompanhar agora na reportagem, é analisado pelo comentarista João Caires. Ele chama a atenção para o fato de que o estudo não é de nenhuma organização independente, e sim do banco, que é a maior fonte global de assistência para o desenvolvimento e atua como uma cooperativa de países. O estudo feito pelo Banco Mundial diz o seguinte, que essa história de Banco Central independente tem piorado a questão da desigualdade no mundo, porque o chamado Banco Central Independente, ao invés de se preocupar com a maioria da população, tem se atentado a ouvir mais os bilionários, o 1% da população. E os mais pobres acabam ficando refém disso, porque eles impedem as políticas sociais, com aquela visão total de redução de inflação a todo custo, sem outro tipo de meta. É o que acontece aqui no Brasil, né? Não tem uma meta de combate ao desemprego, uma meta para diminuir a pobreza, a meta é só a inflação, um absurdo. E aí colocaram o senhor Campos Neto nas mãos de Bolsonaro para presidir o Banco Central, está aí. Vai ficar até a metade do mandato do presidente Lula atrapalhando, caso a sociedade não faça a pressão necessária para tirá-lo. Aliados do governo estão tentando se utilizar de uma ação no Tribunal de Contas, pasmem, de tipo de manipulação, algo parecido, uma suposta, manipulação nos valores de 1 trilhão de operações do fluxo de caixa do Banco Central. Alguns dizem, não, foi aprovado pelo Tribunal de Contas, mas os auditores dizem que tem algo errado ali. Então estão verificando essa história de Banco Central Independente, que às vezes não dá satisfação para ninguém. E no caso do Brasil, eles deveriam dar sim satisfação, pelo menos ao Congresso Nacional, à população brasileira, como acontece nos países envolvidos. Aqui, Campos Neto fica de boa. E cabe relembrar que pouco antes da eleição, numa conversa com os seus acionistas, uma palestra, o economista-chefe do BTG, o banco que inclusive Paulo Guedes foi sócio, ou ainda continua sócio, ele fez uma palestra interessante, falando várias coisas, vários avanços que teve no país, só não citando que os avanços foram conseguidos nos governos petistas, mas chega ao ponto de dizer o seguinte: independente de quem ganhar a eleição, nós temos o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central vai continuar até o meio do mandato. Ou seja, esse pessoal da bufunfa, do dinheiro, sabe muito bem o que faz. Tanto é que num país vizinho aqui do lado, que já teve uns 10 presidentes desde 2015, continua com o mesmo presidente do Banco Central. Ou seja, os donos do dinheiro tentam controlar isso a todo custo. E agora, com esse estudo do Banco Mundial, está claro que o presidente do Banco Central é política pública. E se é política pública, tem que ser designado pelo presidente da República, eleito pelo povo. E é isso que devemos forçar a barra, desconstruir essa história de Banco Central independente do povo. Sim, seja um banco independente, não, um banco autônomo, que ele tem autonomia para fazer o trabalho, mas para cumprir a tarefa que ele foi designada. Não independente de fazer o que bem entende e querer fazer, como dissemos aqui, pirraça, Pirraça, porque todos os indicativos colocam que a inflação está sob controle. E vejam só, a inflação já caiu a metade. Quando eles colocaram 13 pontos, a inflação acima de 13%, a taxa de juros, eles estavam com a inflação de 10%. Agora a inflação está à metade e continua a mesma taxa de juros sem justificativa. E como já disse aqui, um dos graves problemas que afetavam a nossa inflação era justamente os preços públicos, a gasolina nas alturas, conta de luz, água e tudo mais. Com a mudança nos preços dos combustíveis, a gente viu a inflação despencar. Então não é inflação de demanda. Então, mais e mais, estamos aí cobrando uma pressão da sociedade para trocar o presidente do Banco Central, para que deixe de existir essa história de Banco Central independente com mandato.